E aí, galera, beleza? Eu queria falar aqui hoje alguns pontos sobre o porquê eu não voto Bolsonaro, porque eu não considero Bolsonaro um bom presidente, um bom candidato a presidente. Mas antes de falar isso, eu queria apontar, acenar para o seguinte. Muita gente acredita que Jair Bolsonaro seja a solução maior para o problema que existe no Brasil de falta de liderança política e de falta de liderança dentro da presidência da República. Eles acreditam que talvez ele seja o único candidato que possa representar bem o Brasil na presidência da República por ser honesto. Bom, eu preciso dizer uma coisa aqui que talvez muitos não saibam, mas o presidente ele não governa sozinho, ok? Ao passo que não basta ser somente honesto, mas é necessário ter um certo know-how. Muita gente vai dizer, mas ele já está aí há 24 anos na vida política como deputado federal. Sim, 24 anos, mas só conseguiu aprovar um projeto de emenda constitucional. Não que isso seja um demérito para sua vida política de jeito nenhum, porque na Câmara dos Deputados ele tem feito um grande trabalho como um contraditor. Porque essa tem sido a função dele de todas as formas ali. Ele é um contraditor contra aqueles que tentam destruir de qualquer forma todos os fundamentos que a nação, de um jeito ou de outro, acabou sendo construída. E ele, como um contraditor e muito eficaz, por sinal, consegue colocar um peso na balança, certo? A gente pode dizer que ele é o fiel na balança ali dentro, apesar de ser bastante contraditório contra ele mesmo, né? Algumas declarações suas são muito controversas. Mas ele, como um deputado federal, tem feito um grande trabalho, um excelente trabalho, justamente sendo fiel da balança, algo que não ocorreria como presidente da República, porque o presidente da República, ele urge que ele tenha conhecimento econômico, conhecimento administrativo, conhecimento legal e várias outras coisas que eu não reconheço em Jair Bolsonaro. Não é nada contra a sua pessoa, não é nada contra o fato dele ser um ex-militar, não é nada contra isso. Pelo contrário, a sua conduta como pessoa eu desconheço. Então não tem como eu julgar a pessoa, a sua moral, a sua conduta particular fora da vida pública, se eu não conheço, se eu não tenho convivência com ele. O que eu vejo é a sua vida pública. Então é essa que eu estou criticando aqui. Antes que apareçam os fãs, os fanboys, aqueles que defendem ele a ponto de causar celeuma e não conseguem ouvir o contraditório, ok? Eu acredito que ele deveria continuar como deputado federal. Ele, no máximo, seria um excelente candidato ao cargo de secretário de defesa. Inclusive, isso foi uma coisa que eu estava conversando com outros amigos meus um dia. Se ele fosse um secretário de defesa, um ministro de defesa, com certeza seria eficaz. Com certeza ele seria um excelente ministro da defesa. Por quê? Primeiro, ele é militar, ele tem know-how na área. Ele, diferente do antigo que tinha, eu não sei qual que é agora, depois que o Michel Temer assumiu como presidente, pelo menos o antigo ministro de defesa não tinha conhecimento tático de batalha nenhum. No máximo, conhecimento tático de batalha jogando War, né? Porém, em campo, em treinamento, não tinha nenhum, não era militar, era um civil. E o que um civil tem de conhecimento de defesa militar para uma nação? Não é verdade? Ele seria um excelente candidato a secretário de defesa, ministro de defesa.
Porém, a presidente, eu não reconheço nele as qualidades para um presidente. Até porque, como eu já disse, o presidente não governa sozinho. O presidente, ele depende da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ele depende de uma equipe, certo? Ele depende de tudo isso para poder governar. Além, é lógico, do feeling, da sensibilidade para saber o que a nação precisa como um todo. Ok? É isso que eu vejo. É por isso que eu não acredito que Bolsonaro seja um bom presidente. A gente precisa ver quais serão os outros candidatos à presidência em 2018 para poder avaliar o bônus e o ônus de se votar em Bolsonaro. A gente já sabe que pelo menos um tem intenção. Acredito que não vai conseguir, depois que vai depender tudo dessa semana, se o juiz Moro aceitar o pedido, a acusação contra Lula. Se isso acontecer, a gente já tira do páreo, certo? Aparecerão outros. Eu acredito que talvez o senador Ronaldo Caiado seria um bom. Ele sim seria um bom candidato à presidência, porque ele tem um conhecimento mais amplo. Não um conhecimento específico, mas um conhecimento mais amplo. Eu acredito que seria um bom candidato à presidência, que traria um outro tom a todo o nosso governo e ao nosso modo de fazer política. Claro que ele tem o ônus do seu partido, Democratas, o DEM, que é um dos partidos mais sujos em questão no mapa da corrupção, juntamente com o PSDB, o PT. O DEM é um dos que figura lá em cima, no top 10 do mapa da corrupção. Mas isso é um demérito do partido, ok? No mais, é isso mesmo que eu quero dizer. Nada contra a pessoa, o deputado Jair Bolsonaro, não tenho nada contra, da mesma forma que não tenho nada a favor, mas como presidente da República, eu não vejo ele nesse papel, justamente por essas questões que eu coloquei aqui, certo? Eu sei que provavelmente muita gente vai vir me xingar nos comentários, provavelmente não. Muita gente vai me chamar de... muita gente vai me chamar de comunista, de mortadela, justamente por isso, que é uma inverdade. Se você assistir aos outros vídeos, você vai ver que isso não é verdade. Mas paciência, são coisas que a gente às vezes precisa deixar claro. São coisas que a gente às vezes precisa deixar bem latente, porque senão a gente acaba sendo, como diz, a gente acaba sendo confundido e tendo as nossas ideias, aquilo que a gente fala, acaba sendo invalidado depois, se certas posições nossas a gente não deixar claro. Eu acredito que se o Dr. Enéas hoje estivesse vivo e ainda estivesse na vida pública, em pleno exercício de sua vida política, ele também não veria em Jair Bolsonaro um bom candidato a presidente, levando em conta a sua opinião sobre o que seria necessário para ser um presidente. Ok? E eu compartilho da mesma ideia do Dr. Enéas. E acredito que o Dr. Enéas poderia ter sido o melhor presidente que esse país já teve. Eu acredito que o Dr. Enéas teria tido, na verdade. Eu acredito que o Dr. Enéas seria a melhor solução para o Brasil. Muita gente está achando ele de louco. Eu vejo como um gênio, uma pessoa à frente do seu tempo. Um intelecto completamente à frente do seu tempo. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado. Dá aí seu like, compartilha, se inscreva, spread the word, ok?